E eu aqui. E hoje nós estamos aqui para falarmos sobre The Boys, quarta temporada, episódio 4, que acabou de sair. E sou eu do futuro aqui, e eu me atrasei para postar esse vídeo, então eu vou falar também do episódio 5, além do episódio 4. Só para dizer isso. Então é isso aí. E, bom, vamos continuar ali da onde parou, né? O Homelander foi ver aquele lugar lá onde ele foi criado, onde foi torturado para testar os poderes e tal. Ele vai lá, obviamente, em busca de vingança. E é muito estranho, assim, como o Homelander funciona nessa temporada. Ele continua, claro, assustador, o ator continua brilhante, mas tem um detalhe sobre ele que é estranho, que pelo menos esse episódio deixa estranho. Digamos assim, ele trata o filho dele, né, como se ele tivesse que virar ele, sendo que na temporada anterior ele não queria exatamente, ele quer isso, mas não exatamente nos moldes exatos, né, que é ele. E agora fica muito estranho ainda mais quando ele conversa com essas pessoas que torturaram ele e ele diz que vai tornar o filho dele ele. Então é muito esquisito toda essa coisa meio caótica, para dizer o mínimo. Não que seja ruim, né? Eu acho que essas cenas aí do Homelander questionando as pessoas ali, as pessoas que só seguiam ordens, ele é meio esquisito na forma como ele interage consigo mesmo e tal. E agora ele tem múltiplas personalidades e não apenas duas, como estava na temporada anterior. Então ele se torna um personagem cada vez mais confuso. Ele continua complexo e bem escrito, mas ele continua bem confuso. Ele se tornou bem confuso, na verdade, né? Partindo daí, a gente tem o outro lado do plot, que é o plot da luz estrela, né? A Starlight, ela está numa situação aí em que a Stalinho lá tá basicamente atacando ela moralmente, usando todo o poderio da empresa da VOT para destruir a Starlight moralmente. E isso você vai ver, inclusive, no mundo real, pessoas que fazem propagandas, né, a respeito de outros assim. No caso da Starlight, tentando ver cada detalhezinho da vida dela em busca, né, de acabar com ela. Essa é a altura do campeonato, digamos assim, que são basicamente a quarta temporada, né, e teoricamente é pra ter 5. Mas eu não contaria com isso de que vai terminar na quinta temporada, porque esse mesmo cara que disse que ia terminar na quinta temporada disse que Sobrenatural ia terminar lá pela quinta temporada há muitos anos atrás, uns 14 anos atrás. Então, né? Então não é bem assim que a banda toca sempre, mas vamos supor que vai acabar na próxima temporada, né? Imaginando isso, as decisões estão meio corretas, porque se a Starlight, digamos assim, ajuda o cara a vencer a eleição, né? Ela vai acabar, digamos assim, encerrando muito da série, assim, só vai sobrar o Homelander de problema. Mas tudo bem, vamos partir pra frente disso, né? A Starlight tá ali, enquanto a Starlinho tá tentando destruir a vida dela. E todo esse drama dessa garota em relação a Starlight é muito overkill. Então, tipo assim, ela tá indo pro extremo do extremo do extremo. Então é difícil justificar, mesmo a Starlight tendo cometido algo muito atroz com ela no episódio anterior, né? Como foi revelado. Aí a gente tem o outro subplot que se resolveu, que é o do French, né? Ele se resolveu perto do final do episódio. Eu não vou dizer assim como que ele foi resolvido exatamente, mas você deve imaginar. E ainda bem que esse subplot foi meio que resolvido, porque meio que não importava muito. E também a gente tem um subplot que ainda não foi resolvido, que é o subplot ali da Kimiko com uma outra garota. E aí eu vou ter que dar um spoiler para poder fazer a análise disso. Mínimo que... Tudo bem. Qual que é o problema, né? Qual que é o problema ali dessa parada da Kimiko ali com a outra garota? É que a gente já sabe tudo da Kimiko, assim, e a gente sabe tanto da Kimiko, pelo menos o suficiente, pra poder inferir que ela não tem como ter feito isso. Então, o que ela fez aqui, que foi supostamente sequestrar essa garota pra tornar ela ali uma das pessoas que foram sequestradas pra ser testada, pra ser uma terrorista com compound V, né? Com composto V. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido, digamos assim, cronológico. Então a gente tem que basicamente criar uma retcon pra Kimiko. E eu acredito, pelo menos até onde eu me lembro, pode ser que existam outras aí na série que eu não tenha percebido, mas eu acredito que essa deve ser a primeira retcon a respeito de algum personagem da série. Pelo menos a primeira grande retcon, né, relacionada a algum personagem. Porque me parece uma retcon, pelo menos.
Não vejo nenhuma evidência nas outras temporadas que leve a crer que isso faz algum sentido, nem o mais remoto possível. Ela inclusive não fala, por causa de não ser o tipo de pessoa que tava nesse, digamos assim, nessa posição. Ela tava na posição contrária, tava na mesma posição dessa garota. Então é muito esquisito, parece que é mais pra jogar mais conteúdo ali a respeito da Kimiko, e eu compreendo, porque ela é uma personagem incrível. Mas de novo, esses subplots começaram, né, pelo menos nos últimos primeiros 3 episódios, estavam começando a inferir demais, a gastar muito tempo do plot principal, e aqui não é diferente, né? Inclusive o próprio Rui e o subplot dele com o pai é igualmente a mesma coisa. Você tá gastando um certo tempo, né, um certo período ali, que não era realmente necessário a gente ter esse subplot, né? Foi adicionado ali pra história não ir pra frente. Minha teoria a respeito disso é que o plot ele não vai pra frente, digamos assim, porque o plot tá muito perto do final. Tipo assim, ele tá tão perto do final que se não tivesse um monte de pequenas histórias, a série acabaria nessa temporada, provavelmente. Se você, digamos assim, reduzisse um pouco essas pequenas histórias que estão acontecendo, que não inferem muita coisa no plot principal. Então aqui, o que andou pra frente, exatamente? O Homelander, tudo bem, ele foi lá se vingar do pessoal que fez as coisas com ele e tal. Beleza. Só que nisso dele se vingar pro pessoal que fez as coisas com ele, não faz diferença nenhuma. Não faz diferença pra ele, porque ele já era psicopata antes, então ele não tá menos psicopata. Não faz diferença pra VOT, porque ele é o dono da VOT, basicamente, agora. Então, tanto faz. O subplot do próprio Huey com o pai dele não faz muita diferença. Talvez o finalzinho faça alguma diferença depois, né? Pelo menos nesse episódio específico ainda não. O subplot com a Kimiko realmente não faz diferença nenhuma. E com o French também não. Assim, eu fico triste por causa do French, porque ele tá sofrendo pelo que tá acontecendo com ele. Mas ao mesmo tempo isso não faz muita diferença pro plot principal. E o plot da própria Starlight, cara, eu não consigo ver um cenário em que ela faria o que ela fez no episódio, né? Então parece que tiveram que forçar um pouco a mão pra personagem agir daquela forma. E, bom, outra coisa que também é meio que um furo a respeito disso, é que isso ia inferir que a Starlight pode ter filhos, o que é esquisito, porque a princípio o primeiro filho de um super, né, foi o filho do Homelander. Então se ela também pode ter filhos, então basicamente é quase certeza que os supers como um todo podem ter filhos. Então deve ter alguma coisa, né, digamos assim, a mais aí no meio. Mas provavelmente a série não vai entrar mais nisso. Eles só utilizaram aquilo como artifício pra digamos assim, pra cena em que ela explode e vai atacar as pessoas. Bom, eu acabei me atrasando uma semana, então eu tô aqui agora pra falar do 5º episódio também. E a nota do 4º episódio é um 6. E agora o 5º, eu acredito que ele é um up bem grande. Aqui no 5º episódio a gente tem uma devolutiva, digamos assim, de todas aquelas coisas que aconteceram no Jim-V. Lembrando que eu não assisti Jim-V até agora ainda. Então, é claro que eu sei mais ou menos por cima o que aconteceu, né? Pelo menos em relação ao vírus. Então, é isso daí, né? O Butcher tá atrás do vírus, eles oferecem pro antigo lá, o cara da VOT, eu sempre esqueço o nome dele, o pai da Newman, oferecem pra ele lá um pouco de perdão, né? Um pouco de perdão. Beleza. Um perdão presidencial para que ele mostre onde está o vírus, né, que eles usariam para matar a Vicky, o que é curioso, que se ele soubesse, ele provavelmente não ajudaria, mas de qualquer forma, é isso que é o lance, né? Então vai o pessoal todo lá procurar isso daí, enquanto o Huey tá com o pai dele, que foi ejetado com V e acorda muito bem. Aqui vai ter spoilers durante tudo, porque eu acho que é necessário, né? Durante toda essa aventura deles atrás do vírus, dá pra ver que tem muita animosidade ali, é claro, né? A Newman também acaba aparecendo, e tem os animais com o Vi e tal. E são cenas muito criativas, de como que elas são dispersas. É difícil descrever como que eles venceriam aquilo. E esse episódio é um dos episódios que sério, eu quero entender, eu queria muito que a Vicky parasse e explicasse qual que é o poder dela exatamente. Porque é muito confuso. Tipo, esses animais possuídos pelo V, que viraram, tipo, tinha umas ovelhas vampiro, um touro que parecia que era alguma coisa, mas não era nada. Então, esses animais, por que a Vicky só não explodiu eles?
Então tem alguma limitação pro poder dela, só que não é, até agora não é dito qual é essa limitação. E não só tem uma limitação, né, pro poder dela, como também tem uma que não tem. Antigamente a gente pensava que o poder dela era pra acertar um de cada vez, né? Lá naquela cena lá no julgamento, ela acertava um de cada vez. E aqui ela acertou múltiplos alvos de uma vez só, num momento, assim. Ele não chegou a explodir a cabeça, mas saiu sangue no nariz de vários ao mesmo tempo. O que é peculiar, eles nem estavam na linha de visão dela. Então eu queria entender exatamente qual que são os limites do poder da Vicky, porque tá muito jogado, assim. Porque se ela tem tanto poder assim, por que ela simplesmente não mata o Homelander? Tipo assim, não existe nenhum motivo lógico pra ela não matar o Homelander. Nenhum. Até o momento a série não apresentou nada que justificasse isso. A não ser que tipo, a resistência, a pressão interna teria que ser muito grande. Mas ela não pode só esfacelar o cérebro dele não deve ser tipo indestrutível. Então é estranho. Queria muito entender como que funciona esse mecanismo de explosão de cabeça pra fazer mais lógica. Mas tudo bem, né? Toda essa parte ali na fazenda é uma parte bem interessante. Você vê dinâmicas diferentes, diálogos que você não veria em outro lugar, né? Porque a Vicky interagindo com a Starlight, o cara lá, o antigo líder ali da VOT interagindo com todo mundo. Você vê ali também a Vicky sendo... A Vicky ela não quer matar eles, entende? O plano da Vicky não tem nada a ver com os super-heróis, pelo que eu entendo. Pelo que eu entendo tem a ver com ela mesma, sabe? Ela quer se sentir segura e ela realmente parece que se interessa realmente pelo bem da população. É isso que é uma droga. Só que a gente não sabe o suficiente sobre ela pra definir exatamente como assim. Como que exatamente funciona esse mecanismo todo. Então é peculiar, eu gostaria realmente de entender mais sobre a Vicky, como eu falei as outras vezes. Como eu tava falando outras vezes, né? A Vicky é a personagem mais interessante no momento. Mais interessante pra se explorar. Pensa bem, a gente tem um flashback digamos uma história a mais do French, que não faz diferença nenhuma, essa história do francês, nenhuma. Tem a história da Kimiko, que é basicamente um retcon, não faz muita diferença. Tem a história do Hughie, que apesar de que tem consequências pra história dele, pro plot maior não faz diferença. Se o Hughie pegasse aquele V e colocasse nele, seria mais interessante. Se o Hughie pegasse aquele V e desse pro Butcher ejetasse o resto no Butcher pra tentar, seria mais interessante, mas não. É um negócio que, assim, é bem feito. E é aí que é complicado, é porque é bem feito. Esse episódio ele é muito bom, eu já vou descrever outras coisas, né? Como eu falei, a parte da fazenda, ele é muito criativa. O French é uma desgraça nesse episódio. Ele faz uma piada que é esquisita, porque ele é o cara mais inteligente ali, provavelmente. E mesmo assim ele fala uma bobagem, é esquisito. Mas tirando isso, o French, o francês, eu falo francês agora que é mais fácil. O francês, o subplot dele continua, só que solo, e não importa. Né? É claro, importa no sentido que tem as relações entre as pessoas ali, né? Ele vai lá se entregar. Só que pro grande esquema das coisas é irrelevante. A gente passa, né, pro Hughie, né, lá com o pai dele. E é interessante que o pai dele ganha poderes de atravessar a parede, né? E só que os poderes dele de atravessar a parede funcionam mais ou menos como os do Flash, em que ele vibra para atravessar. Não é exatamente como a Kitty Pryde, apesar de ser como muita gente descreveu. E ele acaba, como ele foi revivido pelo V, ele acaba sendo revivido sem uma parte do cérebro. Então ele funciona normalmente por um tempo e de repente ele começa a cair, digamos assim, no sentido psicológico, a psique dele começa a se desfazer e nisso ele sai aterrorizando o hospital. Toda essa sequência dele é muito tensa, é muito bem construída, você fica sentido pelo Hughie, mas eu repito, tipo, mesmo sendo emocionante, mesmo sendo legal, não tem a ver com o plot principal. Aí que tá uma coisa, né? Nem tudo tem que ter a ver com o plot principal, em séries e tal, né? Em filmes. Só que quando tá num nível que é um negócio que ocupa tanto tempo de tela, que começa a atrapalhar, esse é o caso, assim. Gostei muito, entende? Não me entenda errado. Eu gostei bastante, inclusive achei esse episódio muito melhor que o anterior. Mas ainda assim, acho que ocupa muito tempo de tela sem necessidade. E assim a gente passa pro último núcleo, que é o núcleo do Homelander, né? E bom, aí é engraçado como esse episódio, ele oblitera ainda mais o anterior. Tipo, o anterior foi o pior até agora, né, dessa temporada. Eu vou fazer review de todos os episódios das outras temporadas também, então eu não lembro de todos agora de cabeça. Mas a princípio, o episódio anterior pra mim foi o pior até o momento, tipo, da série toda. Por quê?
O Homelander nessa parte aqui, ele exemplifica isso. No episódio anterior, ele foi lá se libertar. Só que assim, toda temporada tem uma pira dessa dele se libertar e ele nunca se liberta. Então, quando ele vai lá e mata todo mundo, pra mim não faz diferença nenhuma. Tanto não faz diferença nenhuma que se essas cenas de agora acontecessem no começo da temporada, com ele incentivando o Ryan, falando: ô Ryan, você faz o que você quiser, você é livre, vamos ser mais controlados, continuaria fazendo sentido. Então o episódio anterior, ele é muito fraco por causa disso. Porque se o Homelander estivesse agindo desse jeito aqui, ele continua um maníaco, psicopata e tal, e etc. Só que se ele agisse como ele age nesse episódio, como ele tava, como no começo, né, no começo da temporada ele estivesse agindo assim, continuaria fazendo sentido, né? Então o episódio anterior foi completamente whatever. Não que não fosse bem feito, entende? O Anthony Starr tava atuando maravilhosamente bem, ali como um vilão, e também todo o negócio é muito tenso, muito brutal, só que isso não acrescentou em nada. Porque foi tudo isso pra ele se reverter pra ele do final da terceira temporada de novo. Então não foi pra lugar nenhum, basicamente. Mas tudo bem. Aparentemente a gente está indo para a última parte do roteiro dos quadrinhos, em que os supers vão tentar tomar o poder dos Estados Unidos, né? Tomar o mundo à força, né? É meio difícil de comprar essa ideia, porque na prática o Homelander é a única ameaça realmente, digamos assim, à segurança nacional e tal. O resto é meio... assim, os humanos normais conseguem matar todos os outros. Tipo assim, todos os outros. O único outro cara que os humanos normais não conseguem matar é o cara que quer matar o Homelander, que se chama Soldier Boy. Então, assim, não é uma coisa tão preocupante assim na escala humanidade. Claro, para os personagens ali é um negócio muito tenso. Mas na escala humanidade não é uma calamidade tão grande assim. O outro personagem que também é muito perigoso, que é o Ray Train, e aí é muito legal. Isso é muito bacana. O A-Train, ele cada vez mais, esse negócio dele está se tornando cada vez mais pro lado dos The Boys. É muito legal, toda essa construção que acontece com ele do começo até agora. Cara, ele tá sendo o personagem mais legal do Seven, né, há um tempo já. Nessa construção dele, é uma construção lenta. A série não quer acelerar as coisas, ironicamente, né? A série não quer acelerar as coisas com ele. Eu acredito que é porque se ele passar pro lado dos The Boys de uma vez só... exatamente, só o Homelander consegue parar ele, tá ligado? Ninguém mais consegue parar esse cara. Então basicamente nenhum vilão existiria. Ele ia chegar na estalinho, ele ia matar ela em um segundo, ia matar a outra lá, a Sábia, em um segundo se ele quisesse. Assim, o Homelander ia ser a única coisa que poderia supostamente deter ele, imaginando ainda que poderia deter ele, porque dependendo do caso, se duvidar, ele consegue matar o Homelander, porque ele é um pouco mais rápido, pelo que se dizem, e principalmente em reflexo e tal. Então provavelmente o Homelander nem conseguiria matar ele automaticamente. É bem interessante tudo isso daí, eu acabei falando muito, né? Outra coisa interessante são os easter eggs aqui que tem nesse episódio, né? A gente tem todo episódio é construído em volta do todo o negócio da Warner e da DC, e da Warner e da Marvel, né? Com seus vários painéis de fases de filme de super-herói e tal. Então tem toda uma paródia em torno disso. O cara da Fox, que é um cara super hipócrita, a gente também tem esse negócio aqui, novamente voltando do episódio anterior, né? E dos outros 3 primeiros, porque ele é um cara, né, digamos assim, bem hipócrita. Então é interessante mostrar esse lado de volta, né? E ele também aparece como plot device, assim, né? Como um objeto ali de resolução de problema, porque ele acaba servindo, né, como bode expiatório ali para uma situação que acontece. Dito tudo isso, para mim esse episódio ele é fantástico. Ele é fantástico, como episódio ele é fantástico. Tirando o francês, que dane-se, no caso desse episódio específico, todo o resto é fantástico. Os personagens estão agindo como eles, é muito legal ver a dinâmica de muitos personagens de núcleos diferentes interagindo juntos, ali no caso de toda a cena na fazenda. É bem legal toda a finalização ali do que acontece com o pai do Hughie. Novamente, eu acho que é um prejuízo pra série aquilo ali, porque foi um desperdício de 3, 4, 5 episódios já nessa desgraça pra acabar agora e ser um final razoavelmente insatisfatório, assim. Se o pai do Rio voltasse só com poderes e ele virasse um personagem meio fixo, legal. Ou alguma outra coisa, mas não, foi um negócio meio previsível e ao mesmo tempo sem consequência no grande esquema das coisas, que eu quero dizer, né? Ele tenta fazer um negócio de dizer, agora o Rio está maduro, mas isso acontece desde lá do segundo episódio da primeira temporada. Então o Rio, na verdade, ele nunca amadurece, ele é um pé no saco, nesse sentido, né? Ele não cresce de verdade, ele sempre fica patinando no mesmo lugar. Então,
acaba sendo meio desperdiçado, mas é bem construído a forma como é feito. Então a Fazenda, o primeiro terço do episódio, digamos assim, do tempo geral dele, todo o negócio da Fazenda, muito bem feito. O negócio do Rio, muito bem feito. O Homelander volta a ser o Homelander do final da terceira temporada, também muito bem feito, né? Então o episódio anterior eu posso abstrair, porque não faz diferença na real, e aqui a gente tem uma construção muito boa de tudo. Por isso, a minha nota pro episódio 5 é um 9 de 10, né? E nessa quarta a gente vai pro episódio 6 dessa temporada, que eu tô realmente muito empolgado para ver quais são os novos movimentos da VOT. E é isso aí, eu não tenho nenhuma teoria, na verdade, para essa semana, porque tá tudo bem na cara, né? Então é isso aí. Valeu! E se gostou do vídeo, me segue, se inscreve, aperta no botão do sininho, comenta o que você acha dos episódios. E é isso aí. Valeu e até mais.